Boa noite a todos. Nós vamos trabalhar no conteúdo de hoje solubilidade. Então nós estávamos falando das soluções, já vimos como determinar a concentração dessas soluções em função da massa, em função do título em massa, da quantidade de matéria. Tá? E em relação a essas soluções, nós vamos falar agora sobre a solubilidade e a curva de solubilidade. Bom, toda vez que preparamos uma solução, nós estamos dissolvendo um soluto e um solvente. Então, há uma dispersão desses solutos em relação ao solvente, o que gera determinadas características nas soluções. Então, neste primeiro exemplo aqui, eu estou pegando o sal de cozinha, 50 gramas de sal de cozinha, diluindo em um copo com 100 ml de água a temperatura ambiente de 20 graus. O que nós percebemos aqui no final? Que ao dissolver essa quantidade de sal nessa quantidade de água, o final gerou 14 gramas de corpo de fundo, ou seja, é como você visse o sal lá no fundo do copo, tá? Agora, se eu pegar a mesma quantidade de açúcar com a mesma quantidade de água, então eu tenho 50 gramas de açúcar, que é a mesma do sal, a mesma quantidade de água, o resultado é diferente, Eu vou ter todo o açúcar sendo dissolvido nessa quantidade de água. Então aqui entra as características dessa solução, tá? Então aqui, quando eu tenho esse tipo de situação aqui, tá? Eu tenho uma solução saturada. Quando eu tenho esse tipo de situação aqui, eu tenho uma solução super saturada, tá? Mas o que vem a ser essa quantidade, essa solução saturada? É a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida em determinado solvente, tá? E se eu tiver uma quantidade inferior, eu vou ter uma solução não saturada ou insaturada, tá? Bom, e o que nós podemos perceber em relação a essas soluções? Que toda vez que aumentamos a temperatura, a quantidade de solubilidade de grama do soluto para a quantidade de solvente, ela também aumenta, formando assim um coeficiente de solubilidade. Então a 0 graus aqui, percebe que a quantidade de nitrato de potássio a ser dissolvida em 100 gramas de água é 13,3. E a 100 graus a quantidade é 249. Isso eu posso representar num gráfico, e esse gráfico é chamado de curva de solubilidade. Curva de solubilidade. Em razão da temperatura pela quantidade de soluto. Ou seja, quanto maior a temperatura, maior a solubilidade. É sempre que isso acontece? Não. No caso do sal de cozinha, por exemplo, a quantidade não altera tanto. E tem elemento que, com o aumento da temperatura, ao invés da quantidade da solubilidade aumentar, ela vai diminuir, tá? Aqui, nessa curva de solubilidade, o que nós podemos tirar de informação? Tá? Então, toda vez que eu tiver aqui o elemento dentro da curva, dentro dessa curva aqui, essa solução é chamada de saturada. Você já vai saber que ela é saturada. O elemento A, ele está acima da curva. Então,
esse elemento A, ela é uma solução super saturada. Tá? E nessa solução super saturada vai aparecer um corpo de fundo. Tá? Você vai ver uma parte sólida no final. E a parte C, que está abaixo da linha do coeficiente, é chamada de insaturada. Tá? Então, toda vez que eu verificar um gráfico desse, dependendo do ponto onde ele está localizado, eu vou classificá-lo como saturada, insaturada ou supersaturada. Tá? E é isso, pessoal. Boa aula, bons estudos e até a próxima.